Vamos então à questão de número 16. Questão 16. Vamos fazer aquela rápida abordagem, né? Pré-resolução. A questão 16 é uma questão rápida de regra de 3, porém com um baixíssimo índice de acerto. Se você tiver tentado resolver a 16, você deve ter notado isso, que você fez a 16, pelo menos de cada 10 alunos, 9 vão se deparar com o cenário que eu vou explicar agora. O cara resolve a 16, acha fácil, tranquila, regra de 3, simples, 2 grandezas, monta direitinho, acabou, marca o item, beleza. Quando vai lá no final ver o gabarito, nota que o gabarito é outro. Aí o que você pensa? Não, já deve ter errado, deve ter colocado o gabarito que é errado. Pois é, pessoal, não está errado. 9 de cada 10 candidatos vão errar a questão 16. Não é talvez falta de atenção, não é falta de conhecimento, é porque existe uma casca de banana, pessoal, que você precisa ter visto uma questão já parecida para não cair. Vou te mostrar. Por isso que é legal você tentar fazer antes, porque quando você faz e erra, você sabe qual foi o motivo que fez você errar. Aí você já agora vê a resolução e não erra mais. Então vamos lá. 16. Certa máquina gasta 20 segundos para cortar uma folha de papelão de formato retangular em 6 pedaços iguais. Assim, quantos segundos essa mesma máquina gastaria para cortar em 10 pedaços iguais uma outra folha igual à primeira, se em ambas as folhas todos os cortes devem ter o mesmo comprimento? E aí, pessoal? Como é que vai ficar então a nossa questão? Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho uma máquina e diante dessa máquina eu coloco uma folha de papelão. E ela começa, truco, 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 realizar vários cortes para dividir a folha em 6 pedaços. Quando eu olho os 6 pedaços, imagine aqui, ó, uma máquina, um laserzinho passando, cortando essa folha de papelão. Quando eu ponho a folha e o laser começa, eu marco quanto tempo ela precisa para deixar esse papelão dividido em 6 pedaços. Pronto. 20 segundos. Eu coloco a mesma folha de papelão, regulo a máquina, só que agora eu quero a folha de papelão dividida em 10 pedaços. A máquina começa a realizar os cortes. E eu quero saber quanto tempo ela precisa, eu marco no relógio, quanto tempo ela precisa, para conseguir realizar os 10 pedaços. Ok? Qual é a resolução errada? Qual é o erro dessa questão? Não copie essa resolução, tá? Daqui a pouquinho eu vou ter que alterar. O camarada lê a questão e vê. Certa máquina gasta 20 segundos para cortar uma folha de papelão de formato retangular em 6 pedaços iguais. Assim sendo, quantos segundos essa mesma máquina gastaria para cortar 10 pedaços iguais, uma outra folha igual à primeira? Se em ambas as folhas, todos os cortes devem ter o quê? O mesmo comprimento. Beleza? Então tá aqui, ó. Tá aqui. Então, na hora de montar a regra 3, o que é que você pensa? Tempo como grandeza, o que está correto, e o número de pedaços como segunda grandeza. Então, pedaços, segunda grandeza. Não, daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que é que você deve mudar. Aí o que é que você faz? Põe tempo 20 segundos para conseguir montar 6 pedaços. Aí ele fala agora de quanto tempo T para 10 pedaços. Hora de comparar as grandezas. Coloca uma seta na grandeza que tem a variável e conversa com a outra. Se 6 pedaços eu preciso de 20 segundos, para 10 pedaços eu vou precisar de mais tempo. O tempo aumenta, o número de pedaços aumenta, grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Aumenta o tempo, aumenta o número de pedaços, então grandezas diretamente proporcionais. Logo, o que é que eu vou ter? Vamos ter aqui 20 está para T, assim como 6 está para 10. Olha só que eu estou montando para você. Eu já disse que essa resolução ela tem um problema. Não é para você estar acompanhando, não. É para você ver que eu estou fazendo o que a grande maioria fez.
Simplifica, simplifica. Esse cara por 2, esse cara por 2. Multiplica. Quando você multiplica, você encontra 3t igual a 100. T igual a 100 sobre 3. Então, o t passa para 33,3. Pronto. Dividindo 33,3. Algo que você me diz? Resposta o item D. E aí? Nesse momento você deve estar em casa sorrindo, dizendo: caramba, foi exatamente assim que eu fiz. E Thiago, não é 33,3? Não. Quer dizer que essa resolução está errada? Sim. E onde está o erro? No cálculo? Não. Seu cálculo está perfeito. O erro foi na definição da grandeza. A grandeza tempo está correta, mas a grandeza número de pedaços não. O que você precisa entender, pessoal, é que para realizar 6 pedaços numa folha de papelão, a máquina tem que realizar, na realidade, o tempo que ela gasta não é para gerar 6 pedaços, é para realizar 5 cortes na folha de papelão. Como assim, Thiago, 5 cortes? Vou te mostrar. Então, preste bem atenção, pessoal. Nesse caso, eu vou apagar essa resolução, está equivocada, esquece, e você vai entender agora a resolução correta. Apaga aqui comigo, ó. Número de pedaços sai, número de pedaços sai. Essa resolução aqui, ó, toda você deixa, esquece. Vou até aumentar aqui um pouquinho a borracha, para ser mais rápido. Pronto. Ixi, Maria. Coisa extravagante. Vou diminuir aqui agora. Pronto. Então, eu sei que muita gente não entendeu o que eu disse com relação à segunda grandeza, não ser o número de pedaços. Vou explicar agora. Pessoal, entenda uma coisa. A máquina, ela vai ter que criar 6 pedaços numa folha de papelão. Se você imaginar a folha aqui, ó, essa é a nossa folha. A folha de papelão, formato retangular. Quando ele diz que a folha vai ter que ser dividida em 6 pedaços, a máquina chega e vai, ó, primeiro corte, ó, corte, segundo corte, terceiro corte, quarto corte, quinto corte. Divide em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Está aqui, ó. São 6 pedaços. Morreu. 6 pedaços. Então, na realidade, meus amigos, a grande sacada dessa questão não é trabalhar com a quantidade de pedaços, não. Porque o que a máquina realmente faz são os cortes. Então, esses 20 segundos, ela desprende esse tempo para realizar 1, 2, 3, 4, 5 cortes, o que vai fazer você ter 6 pedaços. Então, na realidade, a grandeza aqui, ó, número de cortes. Número de cortes. Então, em 20 segundos, são 5 cortes. Aqui, ó. 5 cortes. Então, 5 cortes. Perfeito? E agora, ele pede para você ter 10 pedaços. Então, nesse caso, 10 pedaços. Se você quer ter a mesma folha com 10 pedaços, lembre-se que a máquina vai ter que realizar 9 cortes. Ah, Tiago, quer dizer que o número de cortes é sempre um a menos do que a quantidade de pedaços? Sim. Porque se eu tenho uma folha e quero dividir em 10 pedaços, eu tenho que realizar 9 cortes. Com 9 cortes, eu quebro em 10 pedaços, tá bom? Um a menos. Então, você vai ter 20 dividido por t igual a 9 dividido por 5. 9 dividido por 5. 20 sobre t igual... Opa! Não é para inverter, já que são grandezas diretamente proporcionais. Então, 5 sobre 9, perdão. 20 sobre t, 5 sobre 9. Ah, Tiago, são grandezas diretamente proporcionais? Sim. 5 cortes, 20 segundos. 9 cortes, eu preciso de mais tempo. Então, aumenta e aumenta. Pronto. Hora de simplificar. Por 5, por 5. 1 e aqui 4.
Multiplicando em cruz, ficamos, portanto, com T igual a 36 segundos. Então, 36 segundos é o nosso resultado. Pronto. 36 segundos. Aí, ó. Resposta correta, o item A. 36 segundos. Vamos à questão de número 17. Eita! A 16, como eu te falei, é uma questão rápida em termos de cálculo, mas é uma questão difícil por conta de todo o cenário, tá bom? Resolvi de duas maneiras para você ver exatamente o erro acontecer. Vamos à questão de número 17. Em provas, pessoal, de modo geral, em provas de concurso, você sempre encontra uma questãozinha que fala de líquidos. Então você tem 1/3 de uma substância A, 2/3 de uma substância B, vou misturar 2 copos e tal. Então, nesse cenário, essas questões sempre causam certa dificuldade. Você joga uma questão dessa em sala de aula, você logo nota que o aluno ele não consegue andar na questão, ele não consegue montar. Eu vou te ensinar um truque para você usar na 17, na 18 e em qualquer questão que você tenha um cenário parecido como esse, porque é um cenário comum. Então, use esse truque. Vou te mostrar. Vamos lá. Questão 17. Diz assim, ó. Uma garrafa está cheia de uma mistura, na qual 2/3 do conteúdo é composto pelo produto A, uma garrafa, e 1/3 pelo produto B. Uma segunda garrafa com o dobro da capacidade da primeira, está cheia de uma mistura com os mesmos produtos da primeira, sendo que 3/5 do produto A e 2/5 do produto B. O conteúdo das duas garrafas é derramado em uma terceira garrafa. O conteúdo das duas garrafas é derramado em uma terceira garrafa com, claro, o triplo da capacidade da primeira, já que você está juntando as duas. Que fração do conteúdo da terceira garrafa corresponde ao produto A? Bem, Thiago, você tinha razão. Realmente eu não sei nem como eu consigo montar e organizar isso aí. Estou nem visualizando essa possibilidade. Vamos desenhar. Olha só. Vamos desenhar aqui dois recipientes. Vou colocar bem aqui, ó. Garrafa 1. Ele não dá nome às garrafas, né? Não. Então vamos botar assim. Garrafa de número 1. A garrafa de número 1, pessoal, ela tem o seguinte formato, ó. Vamos desenhar aqui um recipientezinho para ficar mais didático. Pronto. Dessa garrafa, a questão deixa claro o quê? Que você tem a substância A e que você tem a substância B. Pronto. Da substância A, 2/3 é do produto A. Então, 2/3 de tudo que você tiver aqui é A. E 1/3 vai ficar com B. Legal? Pronto. Aí você passa agora para a segunda garrafa. Segunda garrafa. Garrafa de número 2. Desenha. Desenha. E monta. Garrafa A. Aliás, substância A. Substância B. Pronto. A e B. O que que eu vou ter? Volta. Na segunda, que é o dobro, cuidado, 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 o dobro da capacidade da primeira, o dobro. O que é que eu tenho? Aqui, ó, 3/5. Então, eu tenho 3/5 de A, 3/5 de A e 2/5 de B. Então, 3/5 de A
3/5 de A e 2/5 de B. Pronto. 3/5 de A e 2/5 de B. Perfeito. Pronto. E agora, Thiago, essa parte do desenho eu consigo fazer perfeitamente bem. O problema é dar continuidade à questão. Eu não consigo agora andar mais. Sabe por que você não consegue andar? Porque se você for procurar essa questão na internet, você vai notar que a maioria dos professores, a maioria dos livros, vai querer tentar te empurrar a solução dela usando notação matemática, estrutura envolvendo variáveis. O que dificulta muito a resolução. Muito. Que é você ter que trabalhar com variáveis. E o que é que você então sugere? Trabalhar com números. Pessoal, essa história de substituir variável por números, numa prova objetiva, onde você tem as opções, meu amigo, é uma estrutura que vai cair na sua mão como uma luva. É tão perfeito, sai tudo tão tranquilo, tão sereno, que você não vai fazer ideia. Tiago, não estou entendendo substituir por número. Não? Então vamos lá. Você sabe quantos litros tem o recipiente A? Não. Você sabe quantos litros tem qual é a capacidade da garrafa 2? Não. Garrafa 1 não sabe quantos litros tem. Garrafa 2 você também não sabe. Então, se você não sabe, a questão ela tem que ser resolvida de forma genérica, tem que dar certo para qualquer cenário. O que você precisa lembrar? Que se você chamar a primeira de x, você tem que colocar a segunda como 2x. Não é assim? Só que esse x vai encher teu saco, vai encher teu saco, vai encher teu saco, vai encher teu saco, que você acaba deixando a questão para trás porque vai ficar uma coisa chata, desagradável de se trabalhar. Então, o que é que eu estou solicitando? O que é que eu estou pedindo? Vamos dar nome aos bois. Vamos pegar a primeira garrafa e vamos dizer, a primeira garrafa tem tantos litros, a segunda garrafa tem tantos litros. Se eu colocar 5 litros para a primeira garrafa, eu coloco 10 na segunda e resolvo com 5 e com 10. Tiago, se eu quiser colocar com 10 a primeira e 20 com a segunda, pode? Pode. Se eu quiser colocar 7 na primeira e 14 na segunda, eu posso? Pode. Você pode usar o número que você quiser. Agora, levando em consideração, você que é uma pessoa inteligente, não quer perder tempo, não quer ter trabalho, você vai escolher um número ideal, um número mais agradável. E que número seria esse? Esse é o pulo do gato. Não adianta substituir só por um número. Tem que substituir por um número inteligente. Como? Pessoal, aqui eu tenho uma fração que tem como denominador o número 3. Aqui eu também vou ter a mesma estrutura, só que o denominador de número 5. Duas frações com denominador 3, duas frações com denominador 5. Então, o que é o ideal? Encontrar um número que consiga ser divisível por 3 e um número que também consiga ser divisível por 5. Mas por que ideal? Não estou dizendo que é uma regra, que só dá certo com um número que é divisível por 3 e que é divisível por 5. Não. O que eu estou dizendo é que se você escolher um número que é divisível por 3, quando você fizer 1/3 desse número, vai dar um número exato. Quando você fizer 2/3 desse número, vai dar um número exato. Quando você escolher um número que é divisível por 5, quando você fizer 3/5 desse número, vai dar um número exato. Quando você fizer 2/5 desse número, vai dar um número exato. O que vai facilitar, vai ficar um númerozinho mais tranquilo, mais fácil de se trabalhar. Então, eu preciso, um número inteligente, de um número que seja divisível por 3 e que também seja divisível por 5. Vamos procurar esse número? Vamos lá. Teoricamente, você vai tirar o MMC entre 3 e 5. Que nesse caso, como o 3 e o 5 são números primos, você pode só multiplicar. Então, qual é, pessoal, o número ideal? O 15. Então, vou colocar aqui, número ideal. Tá aqui, número ideal. Quem é, pessoal, esse número ideal? 15. 15 litros. Eu vou imaginar, lembrando mais uma vez, não é que a questão só pode ser resolvida se você usar o 15. Não, você pode usar o número que você quiser. Mas o 15 é o ideal, porque tanto é múltiplo de 3 como é múltiplo de 15. Ah, eu posso pegar qualquer múltiplo de 15? Pode. 30, 45, 50... Aliás, 15, 30, 45, 60, 75... Então você pode ir 90, montando sempre um número que seja múltiplo de 15, não tem problema. Eu, como eu também não quero trabalhar com um número muito grande, vou colocar logo aqui o 15. Volume da primeira, 15 litros. Volume da segunda, eu não posso esquecer que é o dobro, vamos ficar com 30 litros, ok?
Se eu estou colocando a primeira com 15 litros, eu sou obrigado a colocar a segunda com 30 litros, tá bom? Juntando as duas, eu tenho que ter um total de 45 litros. Lembre-se, a segunda, ó, com o dobro da primeira. Então, se a primeira eu chamei de 15, aqui eu vou ficar com 30. Hora agora de calcular. 2/3 de 15. Então, pessoal, 2/3 de 15 é o A. Que nesse caso, simplificando 15 com 3, eu tenho 5. Conclusão, nós estamos falando de 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10 litros de A. 10 litros de A. Vou colocar minúsculo, que é como manda a notação ideal da matemática. Eu gosto de trabalhar com letra maiúscula, mas é por conta fica uma cor mais agradável. Mas tá aí, vamos também ter toda essa preocupação. Aqui, 1/3 de 15 litros. Simplifica, claro, 5 com 3, não tem pressa. Você tem, então, da substância B, 5 litros. Claro, são 15 litros, 10 de A, 5 de B. Muito bem. Chegamos, então, a esse cenário. Beleza. Vamos agora para a segunda garrafa. Vamos lá? O que é que eu tenho na segunda garrafa? 3/5, pessoal. 3/5 de 30. Por quê? Porque a segunda garrafa tem o dobro. Então, 3/5 de 30. Então, de 30 litros. Hora de simplificar. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho aqui o A com 18 litros. Então, A com 18. Dos 30. Claro que o B tem que dar 12. Mas eu vou deixar bem montadinho para você. 30. Então, 30 dividido por 5, 6 vezes 2, 12. Então, B dos 30 litros, B está com 12. Então, 12 litros. Olha como a questão agora vai ficar, pessoal, perfeita. Perfeita. Eu tenho garrafa 1, garrafa 2. Vamos agora juntar na garrafa 3. Acho que até cabe aqui embaixo. Vou colocar aqui mesmo, tá? Ó. Ficar tudo num só slide. Garrafa de número 3. Essa garrafa de número 3, você deve lembrar que é a soma da primeira com a segunda garrafa. Então, você tem agora uma garrafa maior, que vai ter o seguinte formato. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para dar certo escrever. A garrafa de número 3. Maria. A garrafa de número 3 vai ficar então assim. Volume de número 3 é a soma dos dois. Então, 45 litros. 30 mais 15, 45. Observe, ó. É derramada em uma terceira garrafa com o triplo da capacidade da primeira. Se a primeira tem 15, o triplo, 45, tá bom? Que é a soma desses dois. 45 litros. Agora eu te pergunto, quando você soma a garrafa 1, que tem 10 de A e 5 de B, e despeja na 3, pega a garrafa 2, que tem 18 de A e 12 de B, e despeja na 3, o que é que você tem de A? O que é que você tem de B? Olha agora como ficou fácil. O mesmo cenário. Vai ficar o quê? Nesse caso, quem vai ser o A? O A. Vamos dar uma olhadinha agora. O A. Cadê? Ele quer saber, ó. Em uma terceira garrafa, com tudo da capacidade da primeira. Que fração do conteúdo da terceira garrafa corresponde ao produto A? Qual é a fração do que eu tenho na terceira que corresponde a A? O A, pessoal, vai ser 10, que veio da primeira, com mais 18, que veio da segunda. Então, significa dizer que eu tenho dessa garrafa 28 litros. E da segunda, eu tenho, aliás, de B,
eu tenho 5 mais 12. De B, então, eu tenho 17 litros. Pronto. Chegamos, então, ao A com 28 litros e chegamos ao B com 17 litros. Pronto. Se você somar, claro, você encontra o total de 45. Beleza? Então tá aí. O que foi que eu fiz, pessoal? Simples. Vamos logo matar a questão, depois eu faço aquela revisão geral da nossa resolução. A questão quer saber que fração de A eu tenho na terceira garrafa. Fração, como é que se representa a fração? Você representa a parte sobre o todo. Se a fração que me interessa é a fração de A parte de A, 28, de um total de 45. Então, nós estamos falando do item C, 28 sobre 45. Morreu a questão. Observe que eu fiz passo a passo, bem detalhado, para que você possa visualizar melhor. Mas aqui você anda rapidinho depois que você usa esse truque de usar o número ideal. Então, na terceira garrafa, eu tenho 28 litros da substância A, de um total de 45 litros. Então, 28 sobre 45 é a resposta. Se ele perguntasse a fração de B, 17 sobre 45. Beleza? Mas como a questão pede A, produto A. Então, já tenho 28 sobre 45. Bem, pessoal, recapitulando a questão, para deixar a coisa bem bacana. O que foi que você viu? Eu tinha garrafa 1 e tinha garrafa 2. A garrafa 1 tinha uma capacidade X de litros de uma certa substância. A garrafa 2 tinha um dobro, então 2x. Ele divide a garrafa 1 em substância A e substância B e produto A, produto B da segunda garrafa. Só que eu não sei essa quantidade, não sei a capacidade de nenhuma das duas garrafas. Foi o que eu fiz. Para não trabalhar com a variável x, 2x e ficar aquela coisa chata, trabalho bem realmente desgastante, foi o que eu fiz. Escolhi o número ideal. Eu me toquei que o denominador da primeira parte da questão era denominador 3. As duas primeiras frações, denominador 3. A segunda parte, as duas frações, denominador 5. Então o número ideal era um número que conseguisse ser divisível por 3 e por 5. Então o número 15. Que é o MMC entre os dois. É só multiplicar, já que são dois números primos. 15. Então, o que eu fiz? Eu chamei a primeira garrafa com 15 litros. A segunda, que é o dobro, com 30 litros. E fiz 2/3 de 15, direto, 10. 1/3 de 15, 5. Somando 15 litros, que é o total. Já sei que A tem 10 litros de 15 e que a substância B tem 5 litros de 15. Quando eu fui para a segunda garrafa, que tem o dobro, 30 litros. Então, 3/5 de 30, 18 litros para A. 2/5 de 30, no caso, 12 litros para B. Se você somar, eu tenho 30 litros. Beleza? Então, nesse caso, se eu somar, eu tenho 30 litros. Com isso, 30 litros eu tenho para a substância, para a garrafa 2 e 15 para a garrafa A. Um é o dobro do outro. Eu já tenho um raio-x de cada garrafa. Vou juntar as duas garrafas numa terceira. Essa terceira garrafa, ela vai ter 45 litros, já que é a soma dos dois. Então, 45 litros. Foi o que eu fiz. Já que eu somei garrafa 1 com garrafa 2, eu vou olhar o que veio de A e o que veio de B. A, 10 com 18, 28 litros. B, 5 com 12, 17. Fechamos os 45 litros. A questão pergunta o quê? A fração de A na terceira garrafa. Então, são 28 litros de A, de um total de 45. Então, 28 sobre 45 é a resposta. Morreu. Simples assim. Quero te fazer um pedido. A questão de número 18 é algo parecido. Eu só vou resolver no próximo vídeo. Mas você, antes de começar o próximo vídeo, vai tentar fazer. Eu vou fechar a nossa revisão com o próximo vídeo, com as questões 18, 19 e 20, beleza? Vamos fechar então o próximo vídeo com essas 3 questões para fechar essa parte de revisão. E já vamos começar no vídeo seguinte a parte de função do primeiro grau, em seguida função do segundo grau, tá bom? Vamos discutir então, vamos para a segunda parte do nosso curso completo. Pessoal, tenta fazer a 18 usando o mesmo artifício que eu usei na 17, que você vai conseguir fazer com segurança e com propriedade, beleza? Então fica aí o pedido, um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!